Todo mundo é budista, até ter que raspar a cabeça. Se eu te perguntar qual que é a religião que deu mais certo, o budismo ou o cristianismo, o que é que você me responderia? O cristianismo trouxe as primeiras universidades, trouxe hospitais, desenvolveu a ciência moderna até que ela se voltasse contra ele. Não exatamente ela, mas a ignorância de algumas pessoas. Porém, eu tenho certeza que você me diria que a religião que deu certo foi o budismo. Ok, eu reconheço que o cristianismo teve as suas falhas e continua tendo. Na verdade, é exatamente por causa das falhas do cristianismo que hoje ele é visto como uma religião retrógrada. Como Nietzsche dizia, o cristianismo é uma religião do ressentimento dos decadentes. Abre aspas. Tudo isso já foi compreendido por aquele psicólogo profundo. Buda, a sua religião poderia ser melhor classificada como um tipo de higiene, para não misturá-la com coisas tão dignas de pena como o cristianismo. O pensamento do Nietzsche considerava o cristianismo como uma resposta dos fracos diante da dor. Os cristãos desejam ir para o paraíso e toda essa moral cristã que os cristãos têm se baseia unicamente no fato de que eles acham que o mundo que vai vir é melhor do que esse. E pode me dizer a verdade, os cristãos fazem exatamente isso. Os cristãos se matam na internet o tempo inteiro, se atacando até mesmo dentro das igrejas. Enquanto isso, para os budistas... E por que isso acontece? Bom, isso é muito fácil de entender. Os budistas, eles têm como fundamento da crença deles a meditação, a calma, o desapego de bens materiais. E diante desse mundo descontrolado que a gente vive, com muita informação e muita coisa acontecendo, o budismo é uma resposta radical. Vocês lembram do que eu disse lá no começo do vídeo? Parece uma coisa tão idiota, mas raspar a cabeça é um ato de você se desapegar da vaidade. E os budistas, eles fazem isso com uma resposta prática ao sofrimento que acontece agora. Enquanto isso, os cristãos, quando fazem uma coisa boa, fazem por causa de um sonho de um paraíso eterno. E essa é a crítica que o Nietzsche faz. Porém, essa ideia de que os cristãos são pessoas preguiçosas, que não seguem o próprio mestre, nem sempre foi verdade. E não é verdade até hoje, isso é uma generalização. Se a gente voltar lá atrás, lá na época que você era feliz e não sabia, em uma das cartas de Plínio a Trajano, o governador romano que perseguia os cristãos, ele vai dizer o seguinte: os cristãos, em certo dia antes do nascer do sol, entoam alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se esse fosse um deus, e se comprometem diante de um juramento a não perpetuar alguns tipos de crimes, como se comenta, nem roubo, nem violência, nem adultério, não faltar com a palavra dada e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. Ou seja, a reputação que os cristãos tinham no início eram de pessoas que adoravam Jesus ao mesmo tempo que seguiam o exemplo do seu mestre. Juravam não roubar, não matar, não mentir. Então, o que diabo deu de tão terrivelmente errado? Eu vejo isso de duas maneiras. A primeira delas é o conformismo. Se você não sabe o que é conformismo, é basicamente o que acontece com os seres humanos lá no filme do Ali. A partir do momento que o cristianismo deixa de ser perseguido, não existe mais aquele passo que você precisa dar para seguir Jesus. Antes, os cristãos acreditavam em Cristo sabendo que iam morrer por isso. E eles não tinham medo de dizer que Jesus era o Senhor da vida deles. Paulo, um dos apóstolos de Jesus, mesmo sabendo que ia morrer, disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Para vocês terem noção do quão grande é esse tipo de fé, Inácio de Antioquia, um dos primeiros pais da igreja cristã, dizia que só começou a se tornar discípulo no momento do seu martírio. Ele diz que, agora estou começando a me tornar discípulo, que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, triturações de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que alcance. Diante disso, a gente se pergunta, o que é que a gente tem feito? Enquanto esses cristãos estavam sendo torturados por causa da fé, o que é que você tem feito? Você se acha cristão porque você coloca um versículo no Instagram, posta foto na igreja e de vez em quando faz uma oração? Ou você é um cristão porque largou a pornografia, porque evangeliza os outros, porque está servindo os outros, porque de fato você ama Deus? E veja, eu não quero tacar pedra em ninguém aqui. Tudo que eu tô falando se aplica a mim também. A gente vive num mundo secularizado,
A gente tem um mundo que foi construído em cima do iluminismo, em cima do marxismo, da frieza individualista do capitalismo, mas onde é que o cristianismo entra nessa história? Para vocês terem noção, até o budismo sofreu nisso. Hoje, a gente vive num mundo onde tudo precisa ser provado pela ciência. E nisso, muitos budistas de hoje esquecem que o budismo não é uma mera filosofia. O budismo é uma religião. Renascimento no budismo é renascer literalmente em outro mundo, e não uma metáfora que nem muitos budistas de hoje creem. Tá, beleza, meu mano Clowner. O budismo é bonito até ter que raspar a cabeça. Mas e o estoicismo? É fácil ser estoico. Funciona bem. Até o mundo te bater tão forte que nem o autocontrole e a serenidade conseguem realmente te fazer descansar, pôr a cabeça no travesseiro e ficar feliz com a própria vida. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer meu irmão em Cristo Clowner por me fazer esse ilustre convite de vir aqui e agregar em seu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Cristão e hoje, a fim de acrescentar e edificá-los, quero apresentar algo que conversa muito bem com a ideia central desse vídeo. Quero falar sobre uma filosofia que ultimamente tomou alguns holofotes e está recebendo muitos adeptos. O estoicismo. E o que tem ou não tem a ver com o cristianismo. Todo mundo cita Marco Aurélio como se tivesse lido mais do que 2 frases no Instagram. E provavelmente se eu te perguntasse qual filosofia funciona mais, principalmente no dia de hoje, você diria que é o estoicismo. Claro, tá na moda. Todo mundo quer ser frio, racional, suprir emoções, ser alguém verdadeiramente inabalável. E para começar, é bom destrincharmos melhor esse tema. O cristianismo e o estoicismo têm alguma semelhança? Sim, como a ênfase nas virtudes e no autodomínio, aceitação do sofrimento e das dificuldades, desapego das coisas materiais, vida interior, paz espiritual e esse tipo de coisa. E justamente por terem essas semelhanças, alguns acreditam que os dois pregam a mesma coisa e por isso vivem tentando unificá-los. Ou até pior. Acreditam que o cristianismo deve se limitar aos valores estoicos, com aquela famosa frase: Jesus até que era um cara maneiro, mas o fã-clube e esse negócio de religião é o que estraga tudo. Então, se o cristianismo é tão parecido com o estoicismo, só que sem a crença religiosa, por que não ficar apenas com o estoicismo? O mundo mesmo adora essa ideia, e por isso tem livro do Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, em tudo quanto é livraria. Enquanto isso, o cristianismo parece velho, em decadência, retrógrado, a religião dos que choram demais, falam demais, erram demais, querem ser melhores do que todo mundo. Claro que o estoicismo vai ser melhor, os cristãos são todos uns hipócritas. A filosofia é interessante, mas não é muito legal essa ideia de Deus. É melhor ficar só com o estoicismo mesmo. E olhando de maneira superficial, esse discurso até que faz sentido. Mas quanto mais analisamos esses dois estilos de vida, mais encontramos divergências e mais entendemos que, na verdade, o estoicismo é vazio em sua filosofia. Enquanto o estoicismo nos diz que não adianta chorar, a Bíblia nos diz que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. E se por um lado o estoicismo tenta nos dizer que não adianta ficarmos tristes por acontecimentos da vida, a Bíblia nos diz que aqueles que choram serão consolados pelo Senhor. Enquanto no estoicismo a finalidade da vida é viver em conformidade com a razão, a palavra de Deus nos diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se o estoicismo nos mostra uma vida com pouca ou quase nenhuma finalidade real, quase nenhum propósito verdadeiro de vida, a Bíblia, por outro lado, nos dá uma grande missão de vida, de viver com um único propósito de engrandecer aquele que um dia se sacrificou por nós. O estoicismo ensina você a resistir ao sofrimento com dignidade, a focar no que você pode controlar, a aceitar o destino, a se tornar emocionalmente invencível. Algo que parece realmente forte, convenhamos. É um discurso verdadeiramente dotado de nobreza. Mas olha só, como diz o sábio Graves, todos são heróis, até tirarem em uma perna ou 2. Ou em outras palavras, todo mundo é estoico, até o sofrimento ser real. Todo mundo é estoico enquanto a vida é uma maravilha, quando está tudo dando certo. E até mesmo quando estamos passando por um momento difícil. Mas e quando percebemos que, por mais que tenhamos focado em uma construção forte e nos tornarmos pessoas melhores, essa construção, na verdade, está completamente firmada na areia. Enquanto ficamos anos focados em não dar tanta importância à tristeza ou ressentimento por considerar isso fraqueza, estamos, na verdade, desperdiçando nosso tempo. O que para o estoicismo é fraqueza ou perda de tempo, para Cristo é força e a verdadeira maneira de se aproveitar a vida. E uma dessas perdas de tempo é em relação à própria vida aqui na Terra. Sêneca escreveu um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. Ele dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. É bonito, né? Mas tem um problema nisso. Se a vida é realmente breve e tudo que a gente tem é esse pouquinho de tempo, então
O estoicismo só te ensina a aproveitar melhor o que vai acabar, eventualmente em algum dia. Já o cristianismo, por outro lado, te convida a viver algo que nunca vai acabar, uma vida eterna com aquele que criou tudo e todos. E aqui vai um trecho do livro. Não é que temos pouco tempo, mas é que perdemos muito ele. Enquanto o estoico quer usar bem o seu tempo, o cristão tem um desejo de investir o tempo dele na eternidade. Assim fixados os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. E aí fica a reflexão. Para que você está vivendo? Para ter autocontrole? Para suportar o caos do mundo com frieza? Para vislumbrar apenas a superficialidade dessa terra? Do que adianta se preocupar em ter uma vida moderada, longe dos vícios, das ganâncias, não deixando os sentimentos tomarem conta, sem que o desejo de salvação de nossas almas esteja em nossos corações? Toda essa luta é nobre, mas qual o sentido de tudo isso sem Jesus? Qual o sentido de investir tanto tempo em não ligar para as adversidades da vida, a fim de economizar o tempo, sendo que esse tempo um dia vai acabar? Quando o vazio de nossas almas é exposto, em quem nos apegamos? Em uma filosofia vã ou naquele que se entregou por nós para nos salvar? A maior diferença entre o cristianismo e o estoicismo é que enquanto os estoicos estão preocupados com suas adversidades terrenas, o cristão consegue enxergar algo muito mais além, a pátria celestial, o gozo eterno e, acima de tudo, o tão sonhado encontro com o noivo amado. Enquanto o estoicismo é uma simples filosofia que uma hora ou outra cairá no esquecimento, o cristianismo se mostra não somente resistente na história, mas também no coração dos homens. Por fim, o estoicismo pode até nos ensinar a viver de uma forma melhor, mas só Cristo pode nos ensinar a ter uma vida com propósito, e não se apegar somente a coisas daqui da terra. E muito melhor do que viver sem a dor terrena, é viver sabendo que a alegria eterna nos espera. Como diz 2 Coríntios 1,5. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. A vida aqui é breve, mas a eternidade é longa, e viver só faz sentido se for com Deus. Opa, Zion aqui. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao meu irmão em Cristo, Clowner, pelo convite de estar contribuindo com a minha parte nesse vídeo, incluindo uma filosofia que parece profunda, mas na real só disfarça o desespero, o absurdismo de Albert Camus. Se Deus existe, não há propósito, não há certo ou errado, não há esperança, só um vazio mascarado de coragem. É exatamente isso que o absurdismo ensina. Mas e se eu te dissesse que essa filosofia é intelectualmente incoerente, moralmente falha e espiritualmente desesperadora? Hoje, no canal do Clowner, eu quero te mostrar por que o cristianismo é a única resposta consistente ao absurdismo da existência. O absurdismo é uma corrente filosófica associada principalmente ao pensador Albert Camus, que escreveu sobre isso em sua obra O Mito de Sísifo. Camus afirma que há um confronto entre o apelo humano por sentido e o silêncio irracional do universo. Esse choque cria o que ele chama de absurdo, pois o ser humano deseja entender e encontrar um propósito, mas o mundo não oferece respostas. Resumindo, Camus diz: o mundo busca sentido, mas o universo é indiferente. Ou seja, o ser humano deseja sentido, propósito, ordem, mas o universo não responde. Diante disso, Camus diz que há 3 caminhos. Se desviver é o primeiro, o que ele rejeita. Segundo, uma fuga religiosa, o que ele rejeita também. E 3, a aceitação do absurdo. E essa é a proposta dele. Analisando essa filosofia, podemos ver que ela tem algumas incoerências. E aqui podemos ver onde essa visão cai. A primeira seria a incoerência moral. Se não há Deus, não há fundamento objetivo para certo e errado. Mas Camus fala da justiça, dignidade e liberdade, mas com base em quê? A Bíblia diz que Deus escreveu sua lei na consciência do homem. Essa é a lei moral, o senso interno de que algumas coisas são certas e outras erradas, independente da cultura ou época. Mas sem um doador da lei, a lei moral só vira opinião pessoal. Como disse C.S. Lewis, se o universo não tivesse sentido, nunca deveríamos ter descoberto que ele não tem sentido. E mais, a razão por que o ser humano tem noção do bem e do mal é porque existe uma lei moral. E onde há lei moral, há um legislador. Ou até como diz Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. O absurdismo também não oferece respostas alguma. Camus diz que o universo é indiferente. Então, o ser humano precisa criar o seu próprio significado subjetivo. A criação constante de sentido é o único antídoto para o absurdo. Mas, vamos ser francos, isso é só brincar de faz de conta.
é colocar uma maquiagem de esperança em cima do vazio. O filósofo William Lane Craig diz o seguinte: sem Deus, a vida é objetivamente sem propósito, sem valor e sem significado. Ou seja, o absurdismo pode te entreter por um tempo, mas não sustenta sua alma. Não passa de uma ilusão racionalizada. Camus quer que o homem seja feliz num universo sem esperança, mas isso é negar o próprio coração humano. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Sem contar que essa visão leva a gente a viver um sentido terreno, e tudo que não é eterno é eternamente inútil. Camus propõe um homem que sorri diante do absurdo, mas isso é uma máscara. No fundo, o absurdo não consola, não liberta e muito menos salva. 1 Coríntios 15:32 diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sem eternidade, toda luta moral, toda dor, todo amor é simplesmente pó. Mas com Cristo, até o sofrimento tem propósito. Romanos 8:18: pois os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Imagina assim, no desenho o coiote corre atrás dos papaléguas, mas às vezes ele corre tão rápido que ultrapassa o penhasco, e por um tempinho ele ainda continua no ar, até que percebe que não tem chão debaixo dele, e só então despenca. Isso é o que Camus tenta fazer com o absurdo. Ele nega a existência de Deus, rejeita o cristianismo e qualquer sentido eterno, mas tenta continuar vivendo com ética, moralidade e coragem diante do vazio, como se ainda houvesse um chão ali, só que não tem. Ele rejeita a fundação que dá sentido à existência, mas ainda quer manter valores como justiça, bondade e coragem. Isso é o coiote flutuando, fingindo que ainda tem rocha embaixo dele. Tentar viver com sentido, rejeitando o sentido eterno, é correr sobre o abismo, como o coiote. Por um tempo parece funcionar, mas até que a realidade te puxa para baixo. Camus dizia que devemos viver com revolta contra o absurdo, mesmo sabendo que tudo é sem sentido. Mas revoltar-se contra o que exatamente? Se tudo é sem sentido, a revolta também é. É como gritar com o vento. O cristianismo mostra que o problema do absurdo nasce quando o homem tenta viver desconectado do Criador. Mas quando entendemos que fomos criados com propósito, imagem e destino eterno, aí o chão volta para os nossos pés. Paulo diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Sem Deus, o chão some. Com Deus, o universo inteiro volta a fazer sentido. O absurdismo quer enfrentar o vazio sem Deus. O cristianismo diz que o vazio só existe porque o coração clama por algo eterno. E esse algo tem nome, carne, sangue e glória: Jesus Cristo. Camus oferece revolta sem futuro. Cristo oferece sofrimento com glória. O absurdo olha para a morte e se cala. A fé olha para a morte e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Você conhece o judaísmo? Muito provavelmente sim, uma religião monoteísta com a crença em um único Deus, que é o mesmo que nós cristãos acreditamos. Porém, por detrás disso, há uma contradição bem escandalizadora para os verdadeiros crentes. Primeiramente, devemos entender que a principal fonte de aprendizado dos judeus é a Torá, ou seja, para eles esse é o livro sagrado central do judaísmo, que contém os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, com ensinamentos e leis divinas. A Torá, de certa maneira, seria a Bíblia da religião judaica, que não contém o Novo Testamento. Isso porque, para os judeus, o Messias ainda não veio. E aí está o grande erro. Para eles, Jesus Cristo foi somente um mestre, um profeta comum e não um Messias prometido. Então, tecnicamente, nessa visão, ainda estamos sendo condenados por nossos pecados. E veja comigo, se isso fosse uma verdade, o estudo da palavra de nada valeria, pois já estaremos condenados. As orações de nada valeriam, pois já estaremos condenados. Tentar viver para Deus de nada valeria, pois já estaremos condenados ao inferno. Porém, para nós que cremos em Jesus Cristo, compreendemos que já estamos lavados e limpos de todos os nossos pecados. Em 1 João capítulo 5, versículo 10 ao 13, nos diz a importância de crer em Cristo, dizendo: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Era necessário que Deus entregasse seu Filho para que morresse no nosso lugar, para que hoje tenhamos a graça derramada sobre nós. Mas isso não é uma verdade para o judaísmo. Devemos lembrar que em João capítulo 8, versículo 58 ao 59, Jesus declara que ele é para os judeus, dizendo: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
E logo após Jesus dizer isso para os judeus, eles se irritaram e em seguida a palavra diz: então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles se irritaram após Jesus se autodeclarar Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus diz a Moisés a mesma frase. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Com isso podemos entender que Cristo não somente se disse ser o Messias, a verdade encarnada, mas também o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, aquele que é lembrado de geração em geração. Mas por qual motivo os judeus não acreditam em Jesus Cristo? E por que isso afeta tanto o destino de cada um? Como eu já havia falado, Jesus para eles foi somente um profeta. Mas por quê? Os seguintes tópicos que os judeus acreditam que o Messias fará são esses, e nenhuma delas foi cumprida por Jesus. Primeiro, o Messias reunirá todos os judeus de volta a Israel. Jesus não cumpriu isso durante sua vida. 2. Reconstruirá o templo de Jerusalém. Jesus não reconstruiu. 3. Estabelecerá a paz mundial e o fim das guerras. Isso não acontece até hoje. 4. Fará com que todos os povos reconheçam e adorem o Deus de Israel. Isso não ocorre até hoje também. 5. Trará justiça plena e cumprimento total da Torá. Isso não aconteceu. Assim, os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias, mas acreditam que o verdadeiro Messias ainda está para vir e estabelecer todos esses critérios. O que não faz sentido nenhum, pois nossa natureza é pecaminosa e certamente não deixaremos com que isso se cumprisse. Podemos usar João capítulo 1 versículo 11 como uma rápida refutação para isso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Cristo já veio, porém os mesmos que tanto aguardavam ele não receberam, mas o mataram. Isso parece bem contraditório para aqueles que esperam o Messias, pois se Cristo viesse e se contentasse com tudo que estava ocorrendo naquele sistema pecaminoso, onde estaríamos hoje? Teríamos a salvação e redenção de nossos pecados? Cristo, porém, pregou a renúncia, e isso era o que o povo menos queria, a mudança. Eles já estavam contentados nos seus pecados e prazeres canais, em um sistema religioso ao qual não pregava a palavra de Deus, mas sim dos seus próprios egos e desejos mundanos. O Messias surpreendeu a todos quando não veio de forma esbelta, rica e nem gloriosa, mas sim humilde e humana. Em Isaías 53, do versículo 1 a 8, diz exatamente como era o Filho de Deus, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo e opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Não há fé sem a crença que o Messias, chamado Jesus Cristo, já fez o seu ministério terreno, e para nossa salvação foi judiado, humilhado e zombado, e assim morreu por nossos pecados naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, para nos entregar a graça do seu sacrifício. Esta é a verdadeira fé que destrói totalmente a ideia do judaísmo, que crê fortemente na inexistência de um Salvador que deu sua vida por nós. E isso é um fato indescritível. Jesus sim veio e morreu por nossos pecados. Sem Jesus, certamente não teremos o perdão e consequentemente a salvação, assim fazendo com que a ira de Deus não caísse somente em um, mas sim em todos. Ou seja, sem um sacrifício puro e imaculado, já estaremos condenados por nossos pecados. Portanto, mesmo querendo fazer o bem, não conseguiremos, pois a nossa natureza é pecaminosa. Por isso era necessário que houvesse alguém sem pecado algum, para que o sacrifício fosse perfeitamente feito. E o único que se classifica isso é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim podemos, com base na verdade das Escrituras, quebrar totalmente a falácia da religião judaica, ao qual tem o maior erro em seu meio, que é não crer no Salvador do mundo, Jesus, o Cristo. Em João capítulo 11, versículo 25 ao 26, Jesus nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? E você, crê nisso? O budismo não dá importância para Deus, chegando ao ponto de ser considerado uma religião ateia por muitos. Mas se a gente pegar o que essencialmente os budistas acreditam, a gente vê que não é tão diferente do que aquilo que os cristãos acreditam de como a vida deve ser vivida. Existem 4 verdades essenciais no budismo. E citando diretamente o que Buda disse, a primeira nobre verdade é que o sofrimento existe. A segunda nobre verdade é que o sofrimento vem da concupiscência, que seriam os nossos desejos, principalmente os sexuais. A terceira nobre verdade é que o sofrimento pode cessar. E a quarta nobre verdade é que o caminho óctuplo é o que traz o fim do sofrimento. Na fé cristã, o sofrimento é real. Na fé cristã, o sofrimento é causado pelos desejos. Na fé cristã, o sofrimento também tem um fim, mas não
como o Buda acreditava. Esse caminho óctuplo que o Buda cita é viver a vida através de 8 passos. Esses 8 passos são boa compreensão, bom propósito, boa palavra, boa conduta, bons meios de subsistência, bom esforço, boa atenção e boa meditação. À luz desses passos, quantos de nós podemos dizer que temos uma boa palavra? Você cala a boca quando precisa e fala quando tem que falar? Você sabe elogiar as pessoas, dizer a coisa certa ao invés de falar bobagem? Você tem uma boa atenção ou se deixa levar pelas distrações do mundo? E acima de tudo, você tem um propósito para sua vida? Qual é o propósito da sua vida? É ter uma namorada que vai te trair? É se casar e tentar ser um pouquinho feliz sabendo que um dia você vai morrer? É juntar o máximo de dinheiro possível ou se formar na faculdade? Todas essas coisas, por mais boas que elas sejam, não podem te dar um sentido, um propósito. Elas não podem te dar um sentido porque elas acabam. Não há nada de permanente no mundo. Na inquietude universal não há um lugar de repouso onde nosso coração encontre paz. Nada há de eterno. Nunca cessará a angústia. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. O sentido e o propósito da vida precisa ser algo muito maior. Precisa ser algo que vai além da gente. O sentido da vida precisa ser eterno. Porém, o que é que existe que é eterno? Tudo que a gente conhece morre, até mesmo você. Mas para Buda existia uma coisa eterna. A verdade é eterna. Não conhece o nascimento e nem a morte. Não tem começo e nem fim. Chamem a verdade, ó mortais, que a verdade se aposse das suas almas. A verdade para Buda é justamente viver a vida em busca do nirvana, em busca da liberdade, em busca de sair do ciclo de sofrimento. E Jesus Cristo compartilha da mesma visão dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, existe uma diferença crucial aqui. Para Cristo, a verdade não era um caminho, mas Cristo é o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Jesus está propondo algo muito mais radical do que aquilo que Buda estava pregando. Algo que nenhuma outra religião e nenhuma outra filosofia prega. Jesus não dizia que a verdade era um caminho como um tipo de filosofia que ia nos levar para renascer ou coisa do tipo. Ele é a própria verdade. Por isso que Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Mas Jesus não responde. Pelo contrário, um pouco antes Jesus diz: aqueles que amam a verdade escutam a minha voz. Por um lado, os budistas entendem que meditar ajuda a pacificar o nosso eu, porque o nosso eu é egoísta. O nosso eu quer sempre satisfazer os próprios desejos em detrimento dos outros. Porém, no cristianismo, foi Deus quem criou o nosso eu. Deus quis nos criar com a nossa personalidade. Deus não quer que a gente viva que nem um robô onde todo mundo é igual, que nem aquele meme do Buzz Lightyear. Deus quer você, e Ele quer porque Ele nos ama. Aí você vai me responder: ah, mas se Deus me ama, então por que é que Ele quer que eu mude? Porque Ele não me aceita do jeito que eu sou. Porém, esse jeito que você diz que é seu, não é seu. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
que tu tá fazendo aqui? O vídeo já terminou, vai. Tchau.